Isso aconteceu há alguns meses. Eu sou motorista da Lyft há alguns anos e geralmente faço turnos de noite, porque as ruas estão mais tranquilas e as gorjetas são melhores, mas tem um preço. De vez em quando você pega uma história que fica com você, e não de uma boa maneira. Sempre pensei em mim, mesmo como cuidadoso, já lidei com uma boa quantidade de passageiros estranhos, mas nada, e eu digo nada, chegou perto de ser tão estranho quanto o que estou prestes a te contar. Eu não tinha uma câmera no painel na época, e essa noite foi a principal razão pela qual instalei uma. Começou de forma normal o suficiente, só eu e os sons estranhos que meu carro fazia de vez em quando. Tem um Volvo 2005 todo batido, mas é confiável pra caramba. As ruas estavam literalmente desertas, o que, como eu disse antes, eu preferia. Algum tempo depois das 2 da manhã, recebi um pedido de um posto de conveniência próximo. Parecia inofensivo à primeira vista, mas por alguma razão, eu senti uma sensação estranha no meu estômago. Você já teve essa sensação, como se algo estivesse errado, mas você não consegue explicar o porquê. Foi exatamente isso que senti quando cheguei lá. Antes mesmo de ver o cara, percebi o motivo dessa sensação. O posto de conveniência onde eu estava indo estava fechado. Todas as luzes estavam apagadas e não havia um único carro no estacionamento. Quando me aproximei, eu o vi. Tentei dirigir bem devagar para conseguir olhar bem para ele. Ele estava andando de um lado para o outro fora da loja, usando um capô todo rasgado. Parecia que não via uma máquina de lavar há anos. Eu não estou brincando. Tinha até um buraco na manga. Seus movimentos eram desajeitados, como se não conseguisse ficar parado, e ele ficava olhando por cima do ombro, como se achasse que alguém o estivesse seguindo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele estava sob o efeito de alguma coisa. Eu provavelmente deveria ter cancelado a corrida e ido embora. Cheguei a colocar o dedo no botão de cancelar, mas por algum motivo não fiz isso. Desbloqueei as portas e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Eu me arrependi da minha decisão no momento em que tirei o pé do freio. A maioria das pessoas ou fica no celular ou olha pela janela, mas não ele. Ele ficou lá, me encarando pelo retrovisor, sem piscar, sem desviar o olhar, apenas me encarando diretamente. Tentei não olhar de volta, mas não pude evitar pegar o olhar dele algumas vezes. Ele parecia meio irritado, o que também era bem perturbador. Tentei ignorá-lo e liguei o rádio para quebrar o silêncio. Não lembro qual estação eu coloquei, mas no momento em que a música começou a tocar, ele gritou para eu desligar. A voz dele era profunda e um pouco rouca, e eu percebi que ele era fumante na hora. Isso me pegou de surpresa, e eu até dei uma leve girada no volante. Eu resisti à vontade de olhá-lo no espelho, e fiz o que ele pediu, segurando o volante um pouco mais forte. Não disse nada, e dirigimos em silêncio por um tempo. Achei que ele ia ficar quieto até o destino dele, ou pelo menos era isso que eu esperava. Mas então ele falou. Eu lembro da conversa como se fosse ontem. Ele me perguntou se eu já peguei alguém que não deveria. Essa pergunta me pegou de surpresa. Dei uma risada sem graça e disse bem, espero que não. Eu estava tentando manter a conversa leve, mas ele não reagiu. Ele apenas se reclinou e murmurou algo para si mesmo que eu não conseguia ouvir. Então ele começou a falar sobre como ele costumava ser motorista de Uber e largou o trabalho porque uns caras roubaram algumas coisas do carro dele. Ele estava enrolando as palavras um pouco, então não consegui entender tudo o que ele disse, mas entendi o básico da história. Eu olhei no espelho uma ou duas vezes enquanto ele me contava a história, e percebi que ele estava sorrindo o tempo todo, o que era incrivelmente perturbador. Uma pessoa normal não sorriria falando sobre algo assim. Ele terminou a história dizendo que era engraçado o quanto você coloca confiança em alguém sentado bem atrás de você. Esse comentário foi o que me fez ver ele como uma ameaça, e não apenas como um louco drogado. Infelizmente, não havia muito que eu pudesse fazer. Meu pulso acelerou, eu mantive os olhos na estrada, mas minha mente estava a mil. Olhei para o GPS, focando no destino como se fosse uma tábua de salvação, mas o cara não sabia quando parar de falar. Ele ficou tagarelando sobre bobagens, algumas preocupantes, outras só um monte de palavrões. Eu realmente não conseguia acompanhar. Eventualmente, ele começou a pedir desculpas para alguém, embora eu não achasse que era para mim. Ele começou a insinuar que tinha feito algo horrível e que era uma pessoa má. Ele ficava dizendo, eu não queria repetidamente, seguido de alguns desculpas frenéticos. Eu não respondi, com medo de que ele fizesse alguma coisa se eu o fizesse. Eu não sabia o que ele tinha feito ou o que ele poderia ser capaz de fazer, mas não queria descobrir. Estávamos a apenas alguns minutos do destino dele, quando ele saiu do transe de murmúrios e gritou que eu tinha perdido a curva. Eu não tinha perdido. O GPS claramente mostrava que estávamos no caminho certo, mas eu freiei mesmo assim, mais por medo do que qualquer outra coisa. Ele exigiu que eu parasse, então foi o que eu fiz. Minhas mãos estavam tremendo nesse ponto.
Eu só queria que o pesadelo acabasse. Assim que coloquei o carro em estacionamento, os faróis apareceram atrás de nós. Era um carro de polícia. Fiz uma oração silenciosa e observei enquanto ele descia a rua, a luz de foco passando brevemente pelo meu carro. O cara no banco de trás se abaixou, como se estivesse tentando se esconder. Eu virei a cabeça e o vi deitado quase perfeitamente esticado no banco de trás com os olhos fechados. Eu virei a cabeça rapidamente, antes que ele me visse, tentando manter a respiração tranquila. Ele ficou naquela posição por um tempo incrivelmente desconfortável. Eu queria pedir para ele sair, mas decidi não fazer isso. Eventualmente, ele levantou a cabeça e me disse que eu tinha tido sorte. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele abriu a porta do carro e desapareceu. Acabei encerrando meu turno mais cedo depois disso. Fiquei abalado e não estava com vontade de dirigir mais. Até que algumas semanas depois que encontrei algo no meu celular que provou o quão perigosa a situação em que eu estava. Segundo uma notícia, um posto de conveniência foi roubado na noite em que peguei aquele passageiro. Fica a 2 quadras de onde eu peguei o cara. Isso me dá náuseas, saber que estive a poucos centímetros de um criminoso perigoso que poderia ter me machucado se tivesse escolhido fazer isso. Fico com um pouco de medo de contactar a polícia sobre isso. Tento evitar a lei por razões pessoais que não vou entrar em detalhes, e não tenho certeza se meu relato ajudaria de qualquer forma. De qualquer maneira, sou bem mais cauteloso sobre quem deixo entrar no meu carro agora.